Oi, tô aqui de volta e hoje a gente vai conversar sobre um tema mágico, a pirâmide dos bruxos. Mas antes disso, eu quero aproveitar que o tema é magia para já convidar você, caso você tenha interesse nesse tema, em estudar magia, em estudar bruxaria. Eu ofereço desde 2015 um curso de formação mágica, que é uma jornada que antes era 12 meses, agora são 9 meses. Ela foi reformulada, foi super bacana. A turma que acabou de se graduar, agora de 2018, as inscrições estão abertas para 2019, então se é do seu interesse, dá uma olhada no link que vai estar aqui embaixo nas explicações do vídeo e aproveita para estudar um pouco mais para ver se o que eu tenho a oferecer é do seu interesse. E também lembrando que tenho vagas e horários disponíveis para dezembro para leituras astrológicas ou leituras de tarô também ligadas ao que vos espera no ano que vem. Então, se você é uma pessoa que gosta de previsões, dá um alô para mim pra gente conversar e ver se a gente encaixa algum horário para você, seja por Skype ou seja presencial. Então, agora, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo para falar deste tema que não é tão discutido, mas é super importante dentro de quem estuda magia e é uma curiosidade para aqueles que querem ingressar nessa área. Estamos falando da pirâmide dos bruxos. Quando eu fiz meu treinamento mágico, meu professor pediu que eu construísse uma pirâmide e que eu escrevesse um texto discorrendo sobre a pirâmide dos bruxos. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu tinha ouvido falar nos 4 pilares da bruxaria, que é querer, saber, ousar e calar. Esses 4 pilares são bastante falados em diferentes literaturas, mas sobre uma pirâmide eu não conhecia. Então, me embrenhei nessa aventura, fui tentar descobrir e também não encontrei muita coisa com esse formato na época. O que mais tem escrito de fato falando desses preceitos como uma pirâmide, a gente acha em Mastering Witchcraft, A Practical Guide for Witches, Warlocks and Covens, que é do Paul Huston. Acho que talvez esteja mostrando espelhado para vocês, não sei. Então, este livro é um livro super bacana, que é bem bruxesco mesmo e fala da pirâmide dos bruxos. E eu já escrevi textos sobre isso e esse é um dos primeiros textos que os meus alunos encontram dentro da formação, que são realmente bases e fundamentos para quem quer aprender a utilizar a magia na sua vida. Então, há uma adaptação entre a ideia dos 4 pilares, que é saber, querer, ousar e calar, e os 4 grandes preceitos, as laterais da pirâmide dos bruxos, que são imaginação, vontade, fé e silêncio. Então, qual o significado da pirâmide dos bruxos? A gente pode entender o formato da pirâmide e cada parte que a compõe como um catalisador e também como um lembrete. A gente pode ter ela fisicamente construída em casa, pode colocar cores, pode fazer ligação com os elementos para nos lembrar de viver plenamente esses preceitos dentro da nossa vida. E porque eles falam de condições indispensáveis que ajudam alguém a atingir o conhecimento e o poder dos magos, que é o que a gente busca. Mas na verdade esse poder é principalmente sobre si, sobre sua própria vida. Não é poder sobre os outros, é poder sobre a gente. A Cabala também ensina isso, que o maior poder que a gente pode ter é o poder sobre si. E esse é o grande poder que a gente busca, porque se a gente consegue dominar e dobrar e moldar a nossa natureza, a gente consegue influenciar o nosso entorno. Se a gente não consegue domínio de si, esquece, dominar qualquer coisa ao seu redor. Então, cada uma das paredes forma um triângulo que indica um princípio mágico também enraizado por trás dessa manifestação, que tem a ver com a forma geométrica do triângulo e com o número 3. Segundo a metafísica, para poder manifestar algo, a gente sempre tem que ter 3 componentes para poder ter um plano, né? Isso já se aprende na geometria para quem lembra de colégio. Então, vamos pensar numa pirâmide como tendo 4 paredes, só que elas são inclinadas rumo a um foco absolutamente comum. Elas todas têm que estar alinhadas para que aquele ápice, aquele ponto que leva as estrelas, seja atingido, né? Então, primeira parede, o primeiro pilar, né, de acordo com a outra ideia da sustentação, que são os 4 pilares da bruxaria, a nossa primeira parede da pirâmide é a imaginação. Imaginação é um grande poder. A gente acha que é fantasia, mas não é. Imaginação é uma faculdade mental das mais importantes.
Para o nosso cérebro, não há diferença entre aquilo que eu visualizei e aquilo que aconteceu. Isso é provado até por scan de medicina de ressonância magnética do cérebro de atletas. Eles se imaginam fazendo a corrida e acendem os mesmos pontos no cérebro onde acenderiam se eles estivessem de fato correndo. Ou seja, para o cérebro, uma imaginação e a realidade são exatamente a mesma coisa. E isso é algo que a gente pode utilizar. Então, a imaginação é algo muito importante. E também para ajudar na imaginação é que a gente usa hobbies e roupas e adereços e velas e deixa tudo escuro e põe um monte de coisas lindas no altar para atiçar essa imaginação e para despertar a nossa mente profunda, para o cérebro entender que não estamos fazendo algo corriqueiro e mundano de todo dia, estamos adentrando um território mágico onde tudo pode acontecer e onde a gente está despertando coisas profundas do subconsciente, do inconsciente para acessar o desconhecido. E aí que se abrem as possibilidades. Então, a imaginação como ferramenta deve ser desenvolvida e valorizada. A vontade é a nossa segunda parede e uma vontade férrea é necessária para poder moldar a realidade. Aqui é uma vontade relativa a um desejo que a gente quer manifestar. Por isso que a gente precisa muito saber o que a gente quer de fato. Aquilo que eu quero muito é onde eu vou me empenhar com a minha energia para poder manifestar, né? A Aleister Crowley dizia que a verdadeira vontade é um dos pontos cruciais que o mago deve saber, já que a vontade verdadeira é a base do ser. E ele dizia: amor é a lei, amor sob vontade. Isso é uma máxima do Telemann, de quem estuda o que foi deixado por Aleister Crowley, né? Então, vontade verdadeira é a quintessência do ser. Então, a gente tem que desejar e tem que imaginar aquilo que a gente quer. Então, não basta só imaginar, eu tenho que ter uma vontade para tomar a decisão firme, eu tenho que ter essa movimentação energética desse querer tão forte para mover essa energia rumo àquilo que eu desejo. A gente faz isso no dia a dia. Você pensa, eu quero ir tomar um sorvete. Bom, então eu tenho que me mexer para tomar um sorvete ou vou chamar uma teleentrega de sorvete, já que hoje em dia entregam de tudo, deve entregar sorvete também. Então, isso também vale para todo dia, né? Imagina, eu quero isso. Quero tanto, quero, tô com desejo, vou fazer para buscar esse sorvete. Mesma coisa, mesmo princípio a gente usa na vida. Então, quando a gente usa a nossa vontade, exerce a nossa vontade, é como se a gente se tornasse também criadores. É como se fosse uma comunhão nossa com essas características dos deuses. A terceira parede da nossa pirâmide é a fé, que é usada como ousar na ideia dos 4 pilares. Então é uma fé que não é uma fé porque eu acredito, não é uma crença, é uma fé de confiança, é uma fé de eu me abro e eu me jogo e eu não faço a menor ideia se isso vai dar certo, eu não faço a menor ideia se eu tô fazendo exatamente direito, eu não faço a menor ideia de onde esse passo vai me levar na minha vida, mas eu vou. Esta confiança, esse peito aberto, esse respira fundo, fecha os olhos, abre os braços e te joga, é uma das paredes fundamentais dessa pirâmide também. Sem essa crença, sem essa confiança na gente, sem essa confiança de que seremos amparados, sem essa confiança no universo, a nossa magia é inútil. Porque a gente precisa desse ingrediente intrépido. O que quer que a gente faça, a ousadia, a audácia é sempre um ingrediente muito importante. Ainda mais com magia. Porque como dizia o meu professor Amathion, a magia nunca é segura. Então, toda vez que a gente pratica algo com magia, está sempre exigindo dessa audácia e dessa atitude intrépida do praticante. A quarta parede da pirâmide, a gente vai chamar de segredo ou de silêncio. E esse é um componente fundamental. Veja bem, imaginação, vontade, fé e segredo. Porque um mago ou um bruxo não deve sair tagarelando ou contando vantagem sobre a sua vertente, suas práticas, suas conquistas, seus sucessos. O maior poder reside no silêncio. E quanto mais o silêncio for respeitado, mais ele vai adiante no seu caminho. E isso nos traz uma grande reflexão em tempo de mídias sociais, onde as pessoas postam foto de feitiço, onde as pessoas ficam anunciando que vão botar nome de alguém num caldeirão, onde as pessoas ficam anunciando e mostrando fotos de altar
Separe fotos de todas as etapas de um ritual que elas estão fazendo. Onde é que mora esse pilar do segredo? Onde é que mora esse calar e esse silêncio? Os bruxos estão esquecidos deste quarto pilar ou desta quarta parede, tão importante em se manter íntegra para que a pirâmide esteja construída de fato, para nos levar rumo àquilo que desejamos alcançar. Então também não é só comentar sobre o que eu estou criando em termos de rituais, em termos de feitiço, porque pode dissipar o poder. Eu quero um emprego, vou fazer um feitiço para eu conseguir um emprego. Não vou contar para ninguém. Essa é uma regra básica. Não conte para ninguém, faça o seu trabalho mágico e vá atrás do seu emprego. Busque entrevistas de emprego, faça um currículo, peça ajuda para escrever um currículo melhor. Isso tudo é necessário. Magia não anda sozinha. A gente tem que fazer a nossa parte dentro do mundo físico. A magia é apenas um empurrãozinho a mais, né? Então não é só não contar o que eu tô fazendo, mas também não ficar exibindo e me exibindo sobre os meus poderes, eu faço, eu aconteço, sobre o meu estilo de vida, até porque lá sabemos nós o que vai acontecer, né? Dentro de um novo governo que fala tão mal de religiões alternativas, talvez seja uma boa hora da gente pensar em realmente usar esse calar, usar esse silêncio, usar esse segredo mais forte dentro da nossa prática. Também outra vantagem disso tudo é que ficar quieto aumenta a curiosidade. O mistério é um ingrediente muito poderoso, reforça o nosso magnetismo. É uma qualidade elusiva que atrai para o nosso círculo as pessoas certas. Então pensem sobre isso antes de botar o próximo compartilhar. Certo? 4 paredes da pirâmide dos bruxos, ou 4 pilares da magia. E eu gostaria de complementar falando que a pirâmide não são só paredes, ela tem uma base. Essa base é o conhecimento, que é um conhecimento que não vem só dos espíritos, não vem só dos nossos colegas humanos, dos adeptos que estão do outro lado do véu, mas vem também do autoconhecimento profundo, que é por onde a gente começa todo o trabalho mágico, toda a formação é dentro de um trabalho muito meticuloso de conhecimento de si, né? Então a base da pirâmide é conhecimento e preenchida por amor. E dentro da pirâmide tem que ter amor. Esse é o recheio dela, porque Eros é a cola de tudo que há no universo. Eros une, e é esse Eros, esse amor que dá sustentação a essas paredes da nossa pirâmide, que então é apoiada numa estrutura interna de amor, de generosidade, de compaixão, de respeito e de apreço. O amor nos conecta à fonte da criação, à fonte de tudo, e precisa estar presente e ser vivido para aumentar o nosso poder e aumentar a nossa quantidade de energia. Tá? Então a dica e uma reflexão. Como é que você vem usando esses componentes, essas paredes, imaginação, vontade, fé, silêncio, conhecimento e amor. Até a próxima. Beijo.